presença genérica e depois você não leva, né? Porque o cálculo muitas vezes se torna impossível. Então também um debate sobre essa questão. Mas hoje a nossa proposta, presidente José, era, dentre os temas, tem um tema que é um tema prévio, que é a ação coletiva representar a quem? Que o doutor Elias, inclusive, já colocou uma pimentinha ali, né? Que pode ou não nós limitarmos essa representação. E se pode ou não em todo o debate. Isso faz parte da conjuntura da discussão do movimento sindical nosso, né? Então a nossa proposta era o Dr. Sandro e o Josiel introduzirem esse tema, mas a gente não estabeleceu uma palestra, mas sim a gente já entrar nessa questão ouvindo os pares, porque eu sei que há posições dos dirigentes sindicais, dos advogados, bastante heterogênea, bastante plural em relação a esse tema, mas que é um tema absolutamente central. Se nós não soubermos para quem nós vamos manusear essas medidas coletivas, nós vamos não usar de forma adequada para os objetivos sindicais que nós gostaríamos de atingir com as medidas coletivas, dentre eles saber o para quem, né? Então, Sandro, José, eu vou passar para você conduzir essa parte. Porque nessa sequência e a ideia, claro, a programação era termos o desembargador em todo o debate, e por conta de imprevistos ele não pôde se fazer presente. Mas do que temos agora, nós aqui, né, acho que precisamos sim firmar um pacto entre os sindicatos de rodoviários do Paraná, que atendem rodoviários, para do que surgir, somar forças e poder fazer frente a essas situações do que ajuizar, né? O que vamos estar judicializando, o que não vamos, qual o risco e aí por diante, para poder caminhar, porque parar, travar não vai dar, né, pessoal? Então acho que eu passo para o doutor Sandro fazer um pouco histórico disso e iniciar o debate aí, então, com os advogados e os nossos colegas aí, os companheiros e diretores dos sindicatos. Então, rapidamente, só saudar então minha querida colega, a doutora Mariana, aqui na mesa, saudar também o doutor Giovanni, nossos colegas do escritório. Eu acho que assim, vale a pena, pessoal, a gente fazer uma memória de como era na justiça a possibilidade de representação dos sindicatos. Acho que é importante a gente reprisar, né? Fazer um vale a pena ver de novo, aquele do início da tarde, né? Vale a pena ver de novo aquele programa que quando o sujeito está em casa ele assiste, para que a gente possa chegar nos dias atuais. Então, e aí eu vou pedir para que a gente seja bem coparticipativo nessa intervenção, para que ao final também a gente possa abrir para um debate bem bacana e interno de balanço para nós. Então vamos lá. Os sindicatos até a década de 80 tinham uma representação muito importante junto ao judiciário. E eu vou dar dois exemplos que materializam esta situação. Os sindicatos foram os maiores litigantes na postulação das diferenças salariais dos planos econômicos. Lembram? Plano Collor, Plano Bresser. Os sindicatos foram as entidades que mais ajuizaram ações postulando esses direitos. Então, provocaram a máquina judiciária. Certamente muitos de vocês que têm mais experiência no movimento delegaram poderes para colegas ajuizarem ações. Isso foi muito importante na tática de enfrentamento àquela surrupiada que deram no salário dos trabalhadores, não é isso? Lembram dessa dinâmica? Então isso foi muito importante, porque reafirmou o poder dos sindicatos perante o judiciário. E as vitórias foram
muito significativas e, ao final, convalidadas nas cortes superiores. Mas isso tudo se deu por quê? Porque o artigo 8º da Constituição nos empoderou como um ator importante de representação dos trabalhadores. Basta ver o 8º, 3º, salvo engano, o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, que dá esse poder dos sindicatos representar os interesses dos trabalhadores em juízo. E isso vai acumulando forças nesse período, a gente vai tendo importantes decisões que legitimam essa força, mas vem na década de 90, aí vocês me ajudem que a súmula 210, foi a 310 que limitou a possibilidade de substituição processual. Então foi um duro revés, foi um golpe que o judiciário praticou no sentido de não reconhecer a ampla substituição processual que havia sido conquistada no artigo 8º da Constituição Federal. E passamos por mais de uma década com nossas ações represadas nesse dique. As únicas duas formas de reconhecimento de substituição processual que remanesceram após essa súmula 310 foram a ação de cumprimento e o dissídio coletivo. Que também foi afetado pela emenda constitucional que exigiu como acordo. Lá em 2004, não chegamos lá ainda, devagarzinho, com dor. Veja só, então nesse período, na década de 90, basicamente essas duas figuras eram as possíveis, a ação de cumprimento e o dissídio coletivo. Sendo que ainda para o dissídio coletivo, baixa a instrução normativa número 3, que estabeleceu um conjunto de dificuldades de formalidades que também dificultavam muito o acesso a busca de uma sentença normativa nos tribunais. E essa jurisprudência regressiva segurando toda a possibilidade de substituição processual. Vem então, como antecipou João Batista, a emenda constitucional de 2004, que limita ainda mais a possibilidade de ajuizamento de dissídios coletivos, incorporando essa figura do comum acordo, que já foi objeto de muitos debates entre nós, mas que na prática, eu gosto de exemplificar assim para os meus alunos, que fica fácil a gente entender. O comum acordo no dissídio coletivo é como se num acidente de trânsito, eu abalroasse o carro do Arni e lhe causasse um prejuízo, porque não olhei a placa e lhe causei um prejuízo. Aí o Arni diz: ô Sandro, você vai pagar? Que você amassou aqui meu para-choque. Eu falei: não. Como não? Você causou um prejuízo, você é culpado por causar esse prejuízo, mas eu não vou te... mas então eu vou entrar com uma ação contra você, Sandro. Mas eu não concordo. É isso na prática o comum acordo. O empregador não faz a reposição salarial ou não cumpre direitos que estão garantidos no instrumento coletivo e não se submete à jurisdição. É isso. É uma imunização, é uma não possibilidade de acionamento do judiciário. Pois bem, a partir dessa emenda que o João Batista nos antecipou, o que acontece com a jurisprudência? Ela começa a passar por uma mutação no sentido de romper os diques, ou de romper as cercas. Como se fala cerca lá no sudoeste? Cerca mesmo. Não, aquelas... Não é cerca em espanhol. Mas aqueles muros que são feitos de pedra, taipa. Derrubou a taipa. Derrubou a taipa que segurava. O José é do Sudeste Falso. Não, mas eu induzi ele aí. Derrubou a taipa que continha as ações coletivas. Então, nós temos o cancelamento da súmula 310 por conta já de sucessivas decisões no tempo que o Supremo Tribunal
garantia a Constituição, né? Vai separar o Supremo agora, no tempo que ele lia e garantia a Constituição, e depois o tempo mais recente em que ele interpreta a partir dos seus juízos morais a Constituição, né? Então, naquele tempo, naquele saudoso tempo, a Suprema Corte já dava sinais claros de que o TST cometia uma inconstitucionalidade ao não reconhecer a possibilidade de substituição processual. Mas, caindo o dique, ou derrubando a taipa da súmula 310, começa a segunda trincheira, que é a segunda taipa, que é a seguinte: não, você, para representar, tem que indicar o rol de substituídos. Você, para substituir, tem que indicar a assembleia da categoria que lhe deu autorização. Ou você representa até a fase de conhecimento. A fase de execução será tocada pelos interessados. Então, todas essas limitações jurídico-políticas, que são opções políticas do judiciário, foram estabelecendo os novos espaços de debate e discussão. Por fim, o Supremo Tribunal Federal passou uma pá de cal dizendo que a substituição é ampla, total e irrestrita. Os sindicatos podem representar, indicando ou não rol de substituídos, podem substituir na fase de conhecimento e na fase de execução, e, portanto, são amplamente legitimados para substituir os trabalhadores. Eis que eles levantam a nova taipa, bem mais alta agora, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista nos coloca para o seguinte balanço institucional e político e jurídico entre nós: o fim da contribuição sindical obrigatória, ou seja, depois da decisão do atual Supremo, que dá o entendimento de que ela é facultativa, embora ainda não esteja publicada a decisão, mas ficou claro pelo debate lá da TV Justiça de que ela é facultativa, nos coloca o seguinte desafio. E aí, com isso, eu quero concluir para privilegiar o debate. Embora, formalmente, na CLT, nós representemos toda a categoria profissional e sejamos possuidores de legitimidade para, inclusive, formalizar instrumentos coletivos em nome dos trabalhadores, vide a redação lá do 611 da CLT, quando fala de convenção coletiva, embora a jurisprudência já seja favorável à substituição processual, mas, por outro lado, com todas as dificuldades que a gente enfrenta com os juízes de primeiro grau, que tem uma racionalidade de processo individual e não de processo coletivo, uma racionalidade de preconceito, dificuldade e, em determinados pontos, até de indisposição em relação a essa questão de substituição, nós, a fala do desembargador Eliezer nos coloca a seguinte questão, e eu acho que isso é importante para o nosso debate. Em primeiro lugar, nós representamos toda a categoria, isso é indiscutível. O sindicato profissional é detentor de toda a representação da categoria. Isso fica claro e patente quando a gente escreve isso na convenção coletiva: abrangência territorial e abrangência categorial. Não é isso? Fica lá. Nós escrevemos todos os municípios que nós representamos e escrevemos todos as categorias representadas, que são o espelho, na verdade, do nosso registro sindical. Pois bem, agora, no momento de litigar em juízo, nós vamos autolimitar esta representação para prestigiar ou privilegiar somente os associados? Essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar para a gente pensar. Será o tema da palestra das 14 horas também. Não sei, mas eu estou mandatado para fazer essa provocação agora de manhã. Nós vamos, nos acordos coletivos, mais especificamente, estabelecer condicionantes mais vantajosas para associados. Então,
eu gostaria de ouvir mais vocês do que opinar sobre essa questão, para responder a seguinte pergunta: nós vamos ou não iniciar um processo de autolimitação da nossa representação, seja ela no aspecto negocial, seja ela no aspecto jurídico, processual? O que faremos? Acho que agora ouvir as visões e posições dos companheiros e dos colegas é muito importante para a gente passar por um processo de maturação nisso, para até a gente preparar a oficina de amanhã. Ok, pessoal? Só acrescentaria, vai ter uma DIN que não foi julgada como acordo, não é isso? Ah, sim. O Supremo tem vários temas que não foram apreciados ainda, mas certamente o indicativo que se tem, João Batista, é que o segundo semestre terá uma pauta privilegiada de assuntos trabalhistas, né? Então vai entrar, salvo engano, semana que vem, a pauta do rateio da contribuição sindical para as centrais sindicais. Então, as notícias que se tem é que isso vai entrar no Supremo. Para os colegas, eu não sei se vocês já viram aquele site Jota? Já ouviram falar daquele site Jota? Para quem não viu, vale a pena entrar nesse site. É Jota, J-O-T-A, Jota. Ele é um site tipo Conjur, tipo, qual que é o outro que tem? Conjur e Migalhas, tipo Conjur e Migalhas. Esse site é organizado por um jornalista que cobria o Supremo pela Folha de São Paulo. Inclusive tem um belo livro, para quem tem curiosidade para saber da história do Supremo durante a ditadura militar, é o Supremo e as Armas, algo assim, um livro muito recente. Ele é o cara que está mais antenado com a pauta do Supremo. Ele esteve aqui na nossa universidade esse ano e falou que o segundo semestre é pauta trabalhista. Então, nos preparemos. Portanto, voltando à questão, né, nós queremos ou não representar todos? Essa é a pergunta. Do ponto de vista negocial e do ponto de vista de representação judicial. Eu acho que essa é a pergunta que fica para o debate. Vocês têm mais alguma coisa, André, sobre essa questão? Ou mais alguém? Eu acho que lançar isso para ouvir os companheiros. Eu acho que agora é hora da gente ouvir todo mundo, advogado, dirigente, para ver o que o pessoal está pensando sobre esse tema. Detalhar a antecipação de um tema que continuará amanhã. Viu, Sandro? Acho que concomitante a essa provocação da representatividade. Como que se a situação qual que vale? Se a Assembleia vale ou se não vale? Colocaríamos também esse assunto agora ou num outro momento? Da representatividade, nós fazemos nossas assembleias, está lá no rol, cumprindo o que diz a lei 13467 e tudo, e aí o patronal faz a parte que é dele lá de fazer, tomar uma assinatura do trabalhador e vale aquilo para não recolher o imposto sindical ou qualquer uma outra contribuição. Acho que aí já entra no segundo momento. Isso. Então tá. Então, da representação aí aberta, então, para debate, perguntas. Ronaldo. Alô. Bom dia, companheiros, companheiras, doutor Sandro, doutor André, representante da mesa. Essa reforma trabalhista, no seu conteúdo, ela foi bem clara. Ela não tirou fora a categoria. Ela manteve, no seu contexto, ela manteve que o sindicato representa associados e não associados. Portanto, eu vejo da seguinte forma: o sindicato deve e tem que representar todos os trabalhadores por ele representados. Isso é um ponto importante. Nós estamos discutindo aqui, porque hoje, se você
ou eu, dentro de uma representação de determinada empresa, eu tenho lá 1.000 trabalhadores, vou fazer um acordo coletivo, e nesse acordo coletivo eu represento 400 associados. Vou discutir simplesmente o direito de A a Z dentro do acordo coletivo para 400 associados. Esse é um ponto importante. Bom, eu não chego, o sindicato não chega ali em determinado acordo com a empresa. O que o sindicato tem que fazer? Já fez uma assembleia convocando para discutir o acordo coletivo só para aqueles 400 trabalhadores. Bom, não chegando a um acordo, qual é a obrigação do sindicato? Convocar um edital específico, discutir, já que passou por todas as áreas, não conseguiu chegar num acordo coletivo, em determinado assunto, para fechar aquele acordo, trazer o trabalhador para o movimento de greve. Esse é o primeiro ponto que eu vejo, na minha ótica, enquanto representante sindical, defendendo toda a categoria de trabalhadores. Ou só os 400 associados, e fica aqueles 600 trabalhadores à mercê de um acordo coletivo. Eu já tenho aí, eu já vou totalmente perder um ponto aí. Eu já vou perder um ponto. Por que eu vou perder um ponto? Porque esses 400 convocados para a greve, para discutir tal índice de valores do acordo coletivo, não chegam àquele determinado como um acordo com o empregador. No ato da greve, 400, você não consegue dos 400 100% para aderir ao teu movimento de greve, aqueles 600 companheiros vão trabalhar normalmente, aí você vê aí que a greve já foi por pau. Não tem condições de você ter sucesso no movimento desse. E o empregador, ele vai sempre ter o lado patronal e de papai para aqueles 600 que não foram com promessas melhores para aqueles 400 que estão enfrentando o seu patrão. Fica o sindicato fragilizado, vai ficar fragilizado nesse movimento. Então, na minha rota, companheiros, não tem essa de você não representar a categoria. Você tem que representar todo aquilo e, portanto, essa famigerada reforma deixou essas condições dele para nós. E nós somos os verdadeiros representantes da categoria. Temos que dar condições melhores, procurar dar melhores condições para os nossos associados, temos. Privilegiar o nosso associado, temos. Mas eu não vejo como você, num acordo coletivo, numa empresa de 1.000 funcionários, você conseguir um salário de R$ 1.200 só para aquele associado e manter lá, para aqueles que não é associado, o empregador por sua conta e vontade, manter R$1.000 de salário. Então, essa é um pepino que sobrou para nós, e nós temos que pegar isso aí e abraçar. Hoje nós temos aí tudo quanto é problemas. É a oposição daqueles que não são associados, é a oposição daqueles que é associado, e nós temos que fazer frente a isso. Temos que fazer frente a isso. Então, na minha ótica, o sindicato tem que continuar representando não só o associado, mas toda a categoria. Só para a gente vai continuar as discussões, só assim, lógico que essa discussão do Ronaldo foi perfeita, e acho que não há dúvida que a reforma trabalhista não alterou a unicidade sindical e o conceito de representação por categoria. Isso está posto, né? E como o ministro Fachin falou bem no voto dele, ele disse o seguinte: há um tripé constitucional, e esse tripé constitucional foi mantido 2 itens, mas foi tirado um que dava sustentação a toda essa ideia, que era um custeio genérico, ou seja, a todos, porque a todos a representação se dá. Então, do ponto de vista político, obviamente, não há dúvida nenhuma que o sistema é esse. E aí também já coloca um elemento, que acho que daí vai ser discutido mais à tarde, essa questão da política sindical, que é, se a gente faz um movimento diferente desse, que é legítimo ser discutido, isso abre uma brecha para repensar o modelo, ou não, e é interessante. O que a gente queria, a gente está antecipando a discussão de amanhã, a gente introduziu outros temas amanhã, era além dessa questão, dizer o seguinte: tudo bem, a nossa representação político-jurídica se manteve, contudo, a gente pode ou não se autolimitar em algumas demandas,
em alguns atos. Né? Então, por exemplo, tem dirigentes que têm dito, não, eu quero limitar a extensão do acordo coletivo. O Ronaldo já pôs a posição dele. Mas, alguns dirigentes podem dizer, não quero me limitar na questão da negociação coletiva, da greve, mas na execução ou na ação coletiva de direito individual homogêneo, eu só vou representar a quem me autorizar expressamente que represente, por uma estratégia de política sindical, ou eu só vou prestar o benefício de assessoria jurídica coletiva a quem for associado. Eu não estou dizendo que está certo. O que a gente está colocando é, nesse novo contexto, as medidas de atuação sindical, de representação, nessas, entre aspas, também de prestação de serviço, que seriam as juntas, elas também podem ser um ato de política sindical ou não. E isso é vantajoso ou não. Não há posição, a gente ainda não tem uma resposta certa. Aqui o Eli já disse, olha, havia um pressuposto que isso poderia ser uma discriminação. Ah, não, eu não vou representar porque o cara é um opositor, ou porque o cara é não sei o que, porque eu não gosto do cara. Então isso poderia ser... A gente, no próprio escritório, a gente tem dúvida se isso pode ou não pode. Mas isso, eu sei que na prática, que a gente assessora inúmeras entidades sindicais de várias categorias, isso está na cabeça dos dirigentes. A primeira coisa que a gente vai numa assembleia, e aí para finalizar a minha intervenção, antes de toda essa polêmica, era quando a gente ia na assembleia, o trabalhador levantava a mão, o trabalhador associado, ou o trabalhador contribuía, e dizia assim, eu pago o sindicato, o cara que não paga vai ter o mesmo direito que eu. O trabalhador fazia essa pergunta, certo? Pra gente. Então agora vamos pegar no estrito senso. Você entra com uma ação que vai beneficiar a todos. Aí tem essa ação, no final tem um custo, que vai ter, claro, pagar uma coisa para o sindicato e tal. 10 trabalhadores dizem, eu topo pagar. E 3